Mas antes disso, deixe-me dizer alguma coisa. O que a palavra de Deus ensina é que a conversão e o arrependimento individual, quando você se arrepende, quando você se converte, isso quebra qualquer laço que você, porventura, tenha tido com o Satanás. E, e se houve alguma maldição hereditária, ela é anulada completamente, porque Cristo levou na cruz as nossas maldições. Quando a pessoa se converte, naquele momento, todos os compromissos, laços foram quebrados. E não há necessidade de complementar isso com nenhum ritual de quebra de maldição. Isso é invenção desses pastores aí, que tiram isso, não sei de onde, mas da Bíblia não é. Em que eles acabam com isso dizendo que a obra de Cristo é incompleta e eles tendem a querer adicionar alguma coisa, não é? Bom, esse foi o ponto que foi enfatizado pelo profeta Ezequiel na sua pregação ao povo de Israel da época, conforme nós lemos lá em Ezequiel no capítulo 18. Né? O contexto é assim: olha, a nação de Israel havia sido levada em cativeiro para a Babilônia e os judeus que foram levados em cativeiro, eles estavam se queixando de Deus, dizendo assim, ó, os nossos pais comeram uvas verdes e os dentes dos seus filhos é que embotaram, né? Está lá em Ezequiel 18, verso 2. Ou seja, nossos pais pecaram e nós é que sofremos as consequências. Eles é que praticaram idolatria e nós somos levados em cativeiro para a Babilônia, não é? Deus castigando a maldade dos nossos pais sobre nós. E aí os judeus estavam reclamando de Deus. Eles estavam transferindo para seus pais a responsabilidade pelo castigo que lhes sobreveio e que foi exatamente esse, né? O desterro para a terra dos caldeus. E eles achavam que isso era injusto, eles estarem pagando pelo pecado de idolatria dos seus pais, né? Eles usavam um provérbio da época, né? Os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos é que embotaram, que seria nos nossos dias mais ou menos assim: nossos pais comeram a feijoada, mas nós é que tivemos a dor de barriga, né? Bom, através do profeta Ezequiel, Deus repreendeu os israelitas, afirmando que a responsabilidade moral é pessoal e individual diante dele. Olha o que é que Ezequiel escreveu no capítulo 18, verso 4 e no verso 20. A pessoa que pecar, é ela quem morrerá, não seu pai ou a sua mãe. Está lá em Ezequiel 18, verso 4 e verso 20. Ou seja, pela conversão e por uma vida reta, o indivíduo está livre da maldição dos pecados dos seus antepassados. Essa passagem é muito importante porque ela nos mostra de que maneira o próprio Deus interpreta, através de Ezequiel, o significado de Êxodo, capítulo 20, verso 5. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus castiga a maldade dos pais nos filhos, se os filhos andarem nos mesmos caminhos de seus pais. Mas se o filho vir o erro do seu pai e se arrepender, nada do que o pai fez cai sobre ele. A corrente é partida ali, o círculo vicioso é rompido ali. Então, aplicando aos nossos dias, fica evidente que o crente verdadeiro, ele já rompeu com o passado e com as implicações espirituais dos pecados dos seus antepassados quando ele, arrependido, veio à fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos esclarece, lá em Colossenses capítulo 2 e Gálatas capítulo 3, que o escrito de dívida que nos era contrário à lei de Deus, que a maldição da lei de Deus foi tornado sem efeito quando Cristo cravou a lei na cruz do Calvário e anulou completamente toda a maldição que poderia haver sobre nós. Maldição trazida pelo próprio Deus por conta dos nossos pecados, como consequência dos pecados dos nossos pais, tudo aquilo Cristo quitou lá na cruz do Calvário. Colossenses 2, de 13 a 15, você lê essa passagem muito clara, né, que Cristo levou o escrito de dívida que nos era contrário na cruz do Calvário, pregou na cruz, e também em Gálatas capítulo 3, verso 13, onde é dito que Cristo foi feito maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, queridos, toda e qualquer maldição que pesava sobre nós foi removida completamente quando Cristo pagou de forma suficiente e eficaz nossa culpa diante de Deus. Ora, se a obra de Cristo no Calvário em nosso favor, ela foi
poderosa o suficiente para tirar de nós a própria maldição da santa lei de Deus, quanto mais qualquer coisa que poderia ser usada por Satanás para reivindicar algum direito sobre nós, inclusive pactos, né, feitos com entidades malignas por nós ou por nossos pais, ou por livre vontade ou na nossa ignorância. Agora, basta um estudo simples nas escrituras, na linguagem que é usada para descrever a nossa redenção, para que não fique qualquer dúvida. Por exemplo, o crente, à semelhança de um escravo exposto à venda na praça, ele foi comprado por preço e agora ele passa a pertencer totalmente ao seu novo senhor. O antigo patrão não tem mais qualquer direito sobre ele. Era assim a lei romana naquela época. Pois bem, o apóstolo Paulo diz que nós somos comprados por preço. Veja aí 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. O verbo é agorazo. Agora era praça. Agorazo era o verbo pracear, ou seja, você ir para a praça para comprar, porque era lá na praça que se faziam negócios. Se você queria comprar um escravo, você ia lá na praça e você o comprava, agorazo, e o levava para casa, e o antigo patrão não tinha mais direito nenhum. Esse é o mesmo verbo que o apóstolo Paulo usa para dizer que Deus nos comprou. Ele nos resgatou, de maneira que Satanás não tem mais nenhuma autoridade sobre nós, ele não tem nenhuma reivindicação sobre nós, porque nós fomos comprados, fomos libertados completamente, não é? Fomos livres e, portanto, nós não devemos deixar nos escravizar outra vez. Nós fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, é outra expressão que é usada pelo apóstolo Pedro na primeira carta que ele escreve, capítulo 1, verso 18. Bom, agora vem o seguinte.